Fala essa marca. O quê? Nike? Nike. Nike. Nick. Olá pessoal, bem-vindos ao Fórum Insider. E o vídeo de hoje é para os amantes de tênis, pois eu vou te contar como surgiu a marca número 1 de calçados, a mais popular do mundo e que vale mais de 30 bilhões de dólares. Sim, ela mesma, a Nike. Mas para eu te contar essa história, você precisa fazer 3 coisas. Se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, já se tornar membro para ter acesso exclusivo. Pronto, agora sim, vamos lá. Em 1962, Phil Knight, um estudante de administração, tinha acabado de se formar e estava pronto para ingressar no mercado de trabalho. Mas, como todo mundo que termina uma faculdade sabe que não é garantia de nada, né? A não ser que você tenha uma ideia. E Phil tinha uma. Ele era corredor na faculdade. Um dia ele escreveu essa ideia num papel. A ideia era a seguinte: será que um tênis japonês pode fazer com um tênis alemão o que as máquinas fotográficas japonesas fizeram com as alemãs? Você não entendeu nada, né? Mas peraí, ó. Que tipo, antes, as câmeras alemãs que dominavam o mercado. Aí surgiram as marcas japonesas, como a Nikon e a Canon, e simplesmente colocaram as alemãs para escanteio. Aí ele ficou pensando, se os tênis japoneses fariam a mesma coisa com a Puma e a Puma e a Adidas, que já eram super populares na América e também são alemãs. Sabia que a pronúncia da Adidas é Adidas? Adidas. Ninguém conhecia. Depois que ele pegou seu canudinho com diploma na Universidade de Stanford, ele ficou obcecado com a ideia de trazer os tênis japoneses para os Estados Unidos. O mais engraçado é que ele acreditava nos tênis japoneses muito assim, sem nunca ter tido um. Ó, que doido ele, gente. Os únicos tênis que ele tinha visto tinham sido tragos por soldados que serviram no Japão durante a ocupação americana lá depois da Segunda Guerra. Mas era exatamente esse anonimato desses tênis que fez ele ter certeza de que essa era uma ótima oportunidade. Ele sabia que para dar certo ele tinha que estabelecer contato com a empresa japonesa e negociar para importar os produtos deles para a América. Duas coisas que ele tinha zero experiência em fazer. Isso não parou o Phil de jeito nenhum. Nessa época ele já tinha incorporado que viria a ser o slogan da marca, o Just Do It, que quer dizer simplesmente faça. E ele foi lá e simplesmente fez o que tinha que fazer. Em novembro de 62 ele pegou um avião na cara e na coragem, bem no estilo turista, e começou a explorar o Japão. Em um momento dessa viagem ele chegou na cidade de Kobe e encontrou uma loja de tênis que chamou a atenção dele lá no meio da cidade. A loja era de uma empresa chamada Onitsuka Tiger e que ele percebeu que o tênis de lá era de uma qualidade muito boa. E estava aí a ideia. Phil estava determinado a importar aquela marca para a América. Ele vestiu a cara de pau que ele tinha, né, e chegou na empresa se apresentando como um distribuidor de sapatos dos Estados Unidos e conseguiu uma reunião com o fundador da marca, o Kihachiro Onitsuka. Olha a audácia que ele teve. Aí na hora da reunião mesmo, ele inventou um nome assim para a companhia dele, a Blue Ribbon Sports, e se ofereceu para ser o distribuidor deles na América. O que, para surpresa do próprio Phil, o Kihachiro aceitou a proposta. Tendo somente sua autoconfiança como garantia, Phil se tornou o distribuidor exclusivo da Onitsuka Tiger nos Estados Unidos. O cara não tinha nada, não era ninguém, foi lá, não, eu sou distribuidor de sapato, pode vir aqui que eu distribuo. E o cara, o mais doido que ele, foi lá, não, aceito. Então em 63 ele recebeu o primeiro carregamento de impressionantes 12 pares de tênis só. Sim, só esses 12 na primeira vez. Mas mesmo assim ele pegou os tênis, pôs no carro dele e ia caçando todas as pistas de corrida que ele podia encontrar para pegar os corredores e apresentar o tênis para ele. Claro que essa estratégia não era muito ideal para distribuição em massa, né? Então ele teve outra ideia, procurar quem entendia de tênis melhor do que ele. E aí foi procurar o treinador de corrida dele na Universidade de Oregon, o Bill Bowerman, que era de longe um dos técnicos mais famosos dos Estados Unidos na época, que inclusive tinha treinado vários atletas olímpicos. Quando o Bill viu os tênis que Phil tinha trago, ele se apaixonou na hora e até quis se tornar sócio de Phil. Então em 64, Bill e Phil
Viu, Phil? Ficou bonitinho. Eles oficializaram a Blue Ribbon Sports, ou a BRS, como ficou conhecido depois, e cada um investiu $500, que na época era bastante dinheiro. Investiram tudo em uma remessa de 300 pares de sapato. E graças aos contatos de Bill, acabaram em menos de 4 meses. No primeiro ano da empresa, eles conseguiram vender 1.300 pares e com o dinheiro entrando, eles começaram a contratar mais vendedores para a companhia. Já em 65, a coisa estava indo tão bem que eles abriram a primeira loja BRS em Santa Mônica, na Califórnia. Mas enquanto o Phil estava cuidando da administração, o Bill teve uma ideia mais brilhante ainda. Ele é considerado por trazer o jogging para os Estados Unidos, que nada mais é o hábito de correr. Naquele mesmo ano, ele escreveu um livro falando sobre jogging que vendeu 1 milhão de cópias. E aí, todo mundo começou, de repente, a praticar a corrida no dia a dia, e aí todo mundo ia precisar de tênis para correr. E é claro que a BRS tratou de colocar o marketing em cima disso, incentivando a compra dos tênis para a prática desse esporte. O Bill era bem curioso e adorava uma inovação. Toda a remessa de tênis que chegava, ele pegava uns tênis e destrinchava eles para ver como era feito e tal, qual é o material, e ainda arranjava um jeito de melhorar eles, tipo adicionando mais espuma, materiais mais leves e tudo mais. Várias vezes ele mandava notas para a fábrica do Japão pedindo que eles fabricassem algum design que ele tinha feito, ou seja, ele estava praticamente desenhando tênis para a Onitsuka Tiger. De fato, foi um dos designs de Bill que catapultou a BRS à fama. O modelo Cortez, como eles chamaram na época, se tornou o modelo mais vendido de 68 graças às Olimpíadas do México naquele ano. Mas aí veio outro problema maior. Com a demanda pelo tênis Cortez, eles não conseguiam acompanhar a produção no Japão. Todo o carregamento que chegava esgotava na hora, e o Onitsuka não aumentava a produção, que ia na mesma velocidade de uma geleira glacial, né? Super devagar. Na verdade, o Onitsuka atendia primeiro a demanda do Japão e só mandava o que sobrava para os Estados Unidos. Aí o Phil e Bill sabiam que para expandir de verdade não dava para eles continuarem a ser só distribuidores de tênis nos Estados Unidos. Eles também perceberam que o tênis de maior sucesso deles, o Cortez, era na verdade um design deles mesmos. Foi o Bill que fez. Então eles decidiram que assim que o contrato com a Onitsuka acabasse, eles iriam começar a fabricar o tênis por eles mesmos. Por sorte, o contrato deles acabava em 1972, bem antes das Olimpíadas de Munique, o que deu o tempo certo para o Phil preparar a grande jogada deles. Em 71, eles começaram a pensar na nova marca de um jeito que impactasse com as Olimpíadas. Então o primeiro funcionário da BRS, o Jeff, que também era rival de Phil nas pistas de atletismo quando eles eram mais jovens, surgiu com a ideia de chamar a marca de Nike, que é uma variação do nome da deusa grega da vitória, força e vitalidade. Qualidades que eles queriam atribuir para a marca e, consequentemente, tudo a ver com os esportes e as Olimpíadas, né? Depois ele precisava da logo, e aí correu numa faculdade de design, a de Portland mais especificamente, pegou a primeira estudante que ele achou, que foi a Carolyn Davidson, e pediu uma logo para ela, que ela aceitou o trabalho por meros $35. O dinheiro super bem investido, pois Carolyn entregou o mundialmente famoso swoosh. Swoosh, que é a tradução literal, quer dizer um barulhinho, meio sussurro, sabe? Na verdade, é uma representação da asa da deusa grega. Mas o Phil respondeu a um repórter uma vez que perguntou o que significava o tal do swoosh. Ele respondeu que era o barulho que o corredor, usando o tênis da Nike, faz ao ultrapassar outro corredor usando uma marca concorrente. Eu achei sensacional o marco. Mal sabia Carolyn que ela estava criando uma das logos mais emblemáticas da história, só por $35. Mas em setembro de 85, a Nike deu para Carolyn cerca de 500 ações da empresa, além de um anel de diamantes em formato do swoosh, em forma de agradecimento para ela. Voltando no Phil e no Bill, vimos que eles resolveram fazer os tênis por conta própria, mas aí eles tinham um outro probleminha, que eles não tinham fábrica própria. Para resolver isso, ao invés de fazer um contrato exclusivo, como eles fizeram com a Tiger, eles espalharam a produção entre várias fábricas diferentes no Japão. Aí, com a produção sob o controle do Phil, eles finalmente puderam expandir. A partir daí foi uma crescente absurda. Eles lançaram oficialmente o Nike Cortez, que foi em homenagem ao conquistador espanhol Hernán Cortés, que dominou o território no México no século XVI. Hoje seria politicamente incorreto fazer colocar esse nome, né? Que tipo, o cara dizimou o Império Azteca inteirinho, mas enfim, né?
Eles fizeram homenagem. O tênis Cortez fez um sucesso de vendas absoluto nos anos 80 e 90, aumentando muito o poder da empresa a cada dia. E eles investiam mais em tecnologia e inovação, tanto que nos anos 80 eles inauguraram o próprio laboratório de desenvolvimento, com infraestrutura para desenvolver novas tecnologias para criar os tênis cada vez melhor. Nesse laboratório eles juntavam biomecânica com a fisiologia para criar novos produtos. Nessa época eles também começaram a patrocinar alguns atletas para começarem a usar a logo da marca, tornando assim ainda mais popular no mercado. O primeiro grande patrocínio para um time veio em 82 para o time de futebol francês, o Paris Saint-Germain, que inclusive se estende até hoje e foi renovado agora em 2019 até 2032 pela bagatela de 80 milhões de euros ao ano. Já em 84, a Nike começou a patrocinar eventos esportivos de modalidades diferentes, assim, e nesse mesmo ano começou a implantar outro projeto para ter mais controle de mercado ainda. As famosas lojas conceitos chamadas Nike Town. Gente, eram assim, espaços absurdos com muita tecnologia. Você fazia os pedidos e os tênis vinham assim em tubos pneumáticos até o vendedor, painéis de vídeo que se movimentavam pela loja, sacos de boxe para os clientes usarem e tudo mais. Tanto que a Nike Town foi apelidada de Willy Wonka dos tênis, em referência ao filme Fantástica Fábrica de Chocolate. Era parada obrigatória para os amantes da marca. Também em 84 começaria a parceria mais lucrativa da história da Nike, quando a marca começou a patrocinar atletas específicos, pois ela já patrocinava boa parte do basquete universitário nos Estados Unidos. Porém, a marca que dominava as quadras oficiais, né, a NBA, era a marca Converse, que inclusive patrocinava grandes nomes como Larry Bird e o Magic Johnson, além de outros grandes nomes do esporte, não sobrando assim muita gente para a Nike. Então eles resolveram apostar não em uma estrela, mas em um calouro, um cara novo que ia se destacar na NBA. E não parava por aí, eles iriam ousar ainda mais. Era um par de tênis exclusivo para os jogadores, fazendo ainda mais o tênis um objeto de desejo. Mas quem seria esse jogador capaz de trazer tanta atenção assim para a marca? Michael Jordan, que nessa época nem era tão famoso assim, mas a Nike viu o potencial dele e acreditou. E olha que foi uma jogada arriscada, pois apostar todas as fichas em um atleta negro nos anos 80 era um movimento bem ousado para ele. Só que não teve jeito, o talento de Michael Jordan, que jogava pelo Chicago Bulls, era insuperável e Jordan foi se tornando uma das maiores estrelas da história do esporte. E baseado na jogada aérea de Mike, que parecia que ele podia voar pelo ar, para fazer a cesta, eles tiveram a ideia de criar o Air Jordan. Foi então que nasceram os mais icônicos pares de calçados até hoje, que podem chegar a custar verdadeiras fortunas para os sapatos. Não muito tempo depois disso, a Nike começou a desenhar roupas e outros acessórios para treinos, além de desenhar uniformes de times ao redor do mundo, inclusive do Brasil. Mais ou menos 10 anos depois, em 96, a Nike apostaria em um outro novato no esporte, em um milionário contrato de 5 milhões de dólares ao ano com o jogador de golfe Tiger Woods, levando a marca ainda a um novo patamar nos esportes. Já o lendário slogan Just Do It chegou em 98 pela agência de publicidade Wieden & Kennedy, que se inspirou em um criminoso americano que exigiu a própria execução. As últimas palavras dele foram Let's do it. E eles deram uma adaptada ali para o que é hoje. Eles só pegam a ideia errada, né? Um dizimou um povo, o outro é assassino criminoso. Continuando a expansão e a dominação global, em 2002, Nike comprou a Hurley International, que é uma marca de vestuário para surf. E já no ano seguinte, ela comprou o que um dia foi a sua principal concorrente, a Converse, numa transação de mais de 300 milhões de dólares, se tornando assim a maior empresa de calçados e vestuário esportivo do mundo. Agora algumas curiosidades rapidinho. Todos os dias são vendidos aproximadamente 25 pares de tênis por segundo ao redor do mundo. A maior loja da Nike fica em Nova York, na área do Sorro, em um prédio de 5 andares, num total de 55 mil metros quadrados, onde você inclusive pode testar os tênis em esteiras que simulam diferentes ambientes, além de quadras de basquete e futebol dentro da loja. O cantor Drake colaborou na criação do Oval Air Jordan e pediu um tênis exclusivo para ele feito de ouro, que é avaliado em 2 milhões de dólares. Os primeiros tênis foram feitos na forma de uma máquina de waffle, pois o Bill achou que o formato de bolinha seria confortável para usar. A Nike já ganhou 2 Emmys também por comerciais de TV produzidos por ele. Eles também reciclam os tênis velhos para fazer brinquedos de playground, diminuindo
diminuindo assim o impacto no meio ambiente. Mais de 100 mil pares de sapato foram perdidos no Oceano Pacífico uma vez quando uma tempestade atingiu o cargueiro. E aí os contêineres caíram no mar lá em 1990. Os tênis saíram boiando pelo oceano e alguns foram encontrados na costa do Alasca 10 anos depois e, por incrível que pareça, ainda em condições de uso. E por hoje é só. Comenta aqui o que você achou dessa trajetória incrível da marca e quais outras marcas você quer por aqui também. Se inscreve, curte, compartilhe com seus amigos e é isso. Beijos, até a próxima.